todas, invariavelmente, todas as empresas que aumentaram muito a sua base acionária, hoje estão numa situação de dificuldade. Então, as pessoas não se dão conta disso. Como uma ação ordinária ficou no lugar da Units, uma ação ordinária hoje está representada por 5 ações antigas. Então, ela custa R$11, R$12. Se você dividir por 5, dá 2 e alguma coisa. Então, é um papel que está num preço assim super acessível. É que ninguém faz essa análise, tá entendendo? Qual que seria o passo inicial para a pessoa que fala assim, eu quero seguir, né, a filosofia de investimentos do Barça, eu quero seguir a filosofia de investimentos da AGF? Qual que é o passo inicial para essa pessoa que hoje não investe? Eu acho que no Brasil, a educação financeira, ela é colocada como uma coisa super importante, e tem a sua importância, claro, mas eu interpreto o seguinte: o cidadão que tem por hábito, né, ou por princípio, não gastar mais do que ele ganha, eu acho que ele está financeiramente educado. O que eu acho que o brasileiro precisa ter é cultura de investimento. Cultura de investimento, saber na mão de quem ele coloca o dinheiro. Isso é cultura de investimento. É muito importante que quando você entra num investimento, que esse investimento ele não venha somente aumentar o faturamento. É importante que ele, além de aumentar o faturamento, ele gere resultado. O que eu acho é que você tem que assumir uma postura de que você vai investir na geração de riqueza. E para você investir na geração de riqueza, você não fica milionário de repente. É uma caminhada, é uma estrutura que você tem que ter disciplina, tem que ter paciência. A Klabin não cresceu em um mês. A Klabin tem 124 anos, você sabia? Ela cresceu em 124 anos. Então é o prazo que as empresas têm para se desenvolver, não é isso? A Klabin, interessante, a Klabin me ensinou, como muitas coisas no mercado eu aprendi, a Klabin me ensinou o seguinte, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. A Klabin também tem uma questão ligada à quantidade de ações. Ela tem, acho que se não me falha a memória, quase que 6 bilhões de ações, não é isso? E não é fácil remunerar 6 bilhões de ações. E a Klabin, claro, a Klabin é uma empresa que tem projetos futuristas. É uma empresa que hoje poucas empresas se comparam a ela, tá entendendo? Em termos de avanço tecnológico, em termos de cuidar da floresta, em termos assim também de evoluir, não é? Porque a Klabin é uma empresa que ela é uma empresa que ela é de capital intensivo e ela não para de crescer. E as oportunidades que vão se apresentando para a Klabin, elas têm se intensificado. Por exemplo, a Klabin hoje, ela está fornecendo caixas de papelão para exportação de frutas, coisa que era feita em containers, pequenos containers de plástico, né? A Europa, a própria Ásia, hoje não quer mais que as frutas sejam embaladas em material plástico, tem que ser em caixa de papelão. Então é um mercado que cresceu bastante para ela. E com isso eu acredito que ela também, na razão direta que ela tem novas oportunidades de mercado, então ela cresce para suprir essa nova expectativa. Então isso daí é resultante do quê? É resultante de um aprendizado. Eu me sinto muito feliz e muito confortável em falar isso aí. Eu acho que o cidadão, ele não consegue administrar os seus egos. Então eu comecei tentando e consegui administrar os meus egos. Até o momento que eu passei a controlar os meus egos, não é isso? Olha, eu tenho uma média de gasto de uns 8, 10 mil reais. Eu gasto aquilo que é necessário, tá entendendo? Você veja bem, você vai comprar um Porsche, por exemplo, você vai pagar 500 mil reais. Eu tenho um Passat, uma variante Passat, 2010, custa 40 mil reais. A minha filosofia é a seguinte,
Eu consegui vencer porque eu não sou um patrocinador da Porsche. Então eu prefiro que ao invés do dinheiro estar na Porsche, está comigo. Porque eu analiso as coisas de uma forma mais autêntica. Eu considero aquele que tem um Porsche um patrocinador, ele patrocina a Porsche. Tá entendendo? Eu prefiro que o dinheiro que eu vou colocar na Porsche fique comigo. Simplesmente isso. Então, é isso aí. Então, você vai falar, eu vou nos melhores restaurantes, tá entendendo? Eu tenho acho que uns 40 pares de sapato. Quer dizer, você tem um lugar até que você sabe a propensão marginal para consumir, eu já não tenho mais. Tenho 600 camisas, tá entendendo? Então, porque eu não tenho onde gastar o dinheiro. Então, eu moro bem, eu moro num apartamento de 300 metros, num prédio que tem 40 andares, um por andar, um prédio maravilhoso. Talvez por isso que eu cheguei nos 84 anos, porque eu vivo bem comigo mesmo, tá entendendo? Eu vivo para mim, eu não vivo para os outros. Se eu conseguir, por que uma pessoa agindo como eu não conseguiria? E depois eu tenho tido algumas questões, algumas perguntas, algumas indagações, é o seguinte, seu Barsi, quando o senhor comprava ações da CESP, elas custavam 50 centavos. Hoje não tem mais ações de 50 centavos. Eu falei, bom, mas espera um pouco. Hoje você precisa considerar o seguinte, atualiza aqueles 50 centavos para o nível de hoje. Dá 31 e pouco. Né? Uma ação da Auren custa 14 reais. Então, hoje está melhor do que antigamente. Lamentavelmente, o poder aquisitivo do brasileiro foi cada vez mais se deteriorando. Ele não cresceu na mesma proporção que deveria ter crescido. Veja bem, eu não acredito que exista renda fixa nesse país. Nesse país aqui o que existe é perda fixa. Porque está mais do que comprovado que se você avaliar o teu poder aquisitivo no primeiro dia do ano, examinando um rol de produtos, e chegar no fim do ano, você for pegar esse poder aquisitivo, a perda é sempre superior a 30%. Então, a inflação de 3% é outra poesia. E o que eu tenho feito é o seguinte, eu não olho para aquilo que eu recebo de dividendos naturalmente. Eu só vou avaliar na hora que eu vou fazer imposto de renda. Então, na hora que eu vou fazer imposto de renda, eu tenho uma relação do quanto eu ganhei em cada empresa. As empresas que pagam pouco, eu elimino e passo a deter outras. Né? Eu, por exemplo, eu estou me desfazendo de Eletrobras, devagar. Eu não estou vendendo, eu estou substituindo. Eu estou me desfazendo, eu já me desfiz de Banco Itaú, de Itaúsa, tá correto? Me desfiz também de Ultrapar, e estou me desfazendo também de Sabesp. Por quê? Porque esses papéis todos, eles deixaram de pagar um bom dividendo. Então eu vejo no fim do ano quanto que eles geraram de dividendo. E eu vou para aquelas empresas que a relação é mais gratificante. Andei comprando também um pouco de Caixa Seguridade. Como a Caixa é uma empresa nova no mercado, eu acredito que ela tem um potencial muito assim, expressivo para crescer. Eu acredito no segmento, porque seguro é um pouco melhor do que energia elétrica, né? Seguro você paga sem consumir e torce para que não haja o sinistro, né? É um pouco melhor porque você tem uma torcida favorável. Além do que, o seu presidente, num recente pronunciamento, ele divulgou aí que provavelmente agora para 2024 a Caixa comece a pagar dividendo trimestral. É uma empresa que está dentro do meu DNA. O meu perfil sempre foi o seguinte, ao invés de ter um posto de gasolina, ser dono de um posto, eu prefiro ter 1% de 8.400 postos. Então, eu tenho comprado, bom, eu comprei um pouquinho de ações da Vibra também, não é? Por interpretar que ela está dentro do meu
do meu perfil, porque acho que é uma empresa que tem um futuro brilhante, na minha opinião. Eu acho que toda empresa que tem um compromisso, ela distribui bons dividendos. O que é um compromisso? Por exemplo, o Santander tem o compromisso de mandar dinheiro para a Espanha. A AS Brasil tem o compromisso de mandar dinheiro para os Estados Unidos. O Banco do Brasil tem o compromisso de mandar dinheiro para a Previ e para o governo. Então eu acho que ele está dotado de uma postura não idêntica aos demais. Veja bem, o Itaú, o Bradesco, o Santander não, mas o Itaú e o Bradesco, a base acionária deles cresceu uma barbaridade. O do Banco do Brasil permaneceu. Então o que acontece? Esse sentimento que você vislumbra sobre ele é que cada vez que o lucro aumenta, se ele tiver a mesma base acionária, é evidente que o dividendo cresce também. Então o Banco do Brasil tem pago dividendos aí invejáveis, tá certo? E ele dá um lucro mais ou menos parelho com os demais bancos, não é isso? É porque ele tem uma base acionária menor. Você sabe qual é no estatuto, o que está consignado para pagar dividendo na PetroRio? Quanto você acha que é? É exatamente 0,001. Então é uma empresa que nunca vai pagar dividendo. Nunca pagou e nunca vai pagar. Você tem outros papéis também assim, não é isso? A Itaúsa tem quase 9 bilhões de base acionária. O próprio Magazine Luiza também tem uma base acionária grande. Quem mais que paga um dividendo pífio? A Azul paga um dividendo pífio. Dentre aquelas que não pagam uns 25%, está também a Raízen, também não paga esse. E a Raízen tem uma base acionária gigantesca, né? Ela tem mais ou menos hoje quase 11 bilhões de ações. Então remunerar tudo isso não é fácil, né? Não é fácil. Você veja, a Itaúsa, com 9 bilhões de base acionária, considerando 25%, ela teria que dar o quê? 36 bilhões de lucro para dar 25 centavos. É por isso que dá 10, 12, 3 centavos. Às vezes dá zero nada, né? Que a gente brinca. Né? Então, o pessoal não analisa o evoluir da base acionária, o que o evoluir da base acionária acaba interferindo na distribuição de resultados. É isso aí. Então, o pessoal não analisa isso. A turma deixa de lado esses ensinamentos que o mercado transmite para você. Eu acredito, veja bem, porque o mercado ensina a gente que a Cosan passou a desenvolver este mesmo procedimento a partir dos R$15. A Cosan ela é uma empresa que no passado a gente comprou e acabou tendo um yield projetivo excelente. Por quê? Porque eu cheguei a comprar a 3 e alguma coisa e vendia R$90, depois dos 7, 8 anos. E veja bem, a Cosan ela só passou a ter um desequilíbrio de cotação a partir do momento que ela fez um desdobramento. Uma virou 4. Então hoje ela tem 1 bilhão e 800, se não me falha a memória, de base acionária, mas já com uma outra posição, uma outra postura. Eu acho que ela não volta mais para R$15, provavelmente não vai cair abaixo dos R$20. Veja bem, eu não sou futurólogo, eu estou apenas transmitindo aquilo que o mercado ensina, tá entendendo? Para a gente poder transmitir para os outros, não é isso? Então eu acho que a Cosan daqui para frente, ela vai desenvolver um tipo de postura de mercado que ela vai evoluir porque a Cosan sempre teve a mesma postura de mercado que a Suzano. Qual é essa postura? Eles transferem para o mercado o lucro do acionista. Então o que acontece? O papel sobe, ele vai ganhando. Invariavelmente, todas as empresas que aumentaram muito a sua base acionária, hoje estão numa situação de dificuldade. Eu dou até alguns exemplos, não é isso? O Bradesco, enquanto tinha uma base acionária menor, ele conseguia
remunerar bem o acionista. Hoje o Bradesco tem 10 bilhões e 800 milhões de ações. Então você não precisa ser nenhum grande matemático para concluir o seguinte: para remunerar 10 bilhões e 800 milhões de ações, qual o lucro que ele precisa alcançar? Não é isso? Então as pessoas não se dão conta disso. E uma das coisas muito favoráveis na Unipar foi exatamente essa, que nós não ampliamos a base acionária. Bom, é evidente que eu acredito que a Unipar não volte mais para os 25, né? Nem para os 30 centavos, não é isso? Isso é uma coisa evidente. Bom, eu sou um pouco não, muito conservador, tá entendendo? Eu faço um comparativo. Quanto a Unipar deu de dividendo até agora? Quanto a Braskem deu de dividendo até agora? Será que a Unipar comprando a Braskem, ela vai continuar dando bom dividendo? Será que todas as plantas da Braskem estão plenas para trabalhar? Será que esses 5 anos que a Braskem ficou aí, compra ou não compra, vende ou não vende, as plantas não precisam de uma atualização? Não sei, eu estou falando isso porque é uma pura imaginação. Mas eu acredito o seguinte, eu acredito que a proposta feita pela Unipar é aquela que melhor encanta os acionistas, porque é aquela que prevê o quê? Prevê futuramente estender uma OPA aos acionistas, é isso? Coisa que me parece que as demais ofertas não contêm esse ingrediente, tá? É uma incógnita falar sobre isso, mas eu acho que ela continua, sim, sendo uma boa opção, porque é uma empresa que distribuiu dividendos generosíssimos, tá certo? Em virtude do quê? Em virtude de uma postura empresarial que nós tivemos assim alguma posição, né? Alguma importância, que é o seguinte, que é não aumentar a base acionária de uma forma desordenada, como fizeram muitas outras empresas, não é isso? O principal controlador, o controlador da Unipar, Frank, é um camarada que ele tem uma boa visão de mercado, uma boa visão operacional, e se ele está fazendo isso é porque ele acredita que é um bom negócio. O ministro Haddad ele tem dito aí que ele quer começar a taxar os dividendos. Se o senhor pudesse bater um papo com ele, fazer uma reunião com ele, o que o senhor diria para ele? Eu diria o seguinte, que o dividendo já é tributado. Se você for fazer um comparativo dos tributos que são impostos na economia, em outros países, até poderia se justificar. Mas aqui a empresa já é tributada com 34%. Então você tira 34%, mais 5% de que você tem que ter de reserva de capital. São 39%. Você tem mais outras reservas que você tem que constituir, não é isso? Chega no fim não tem dinheiro, a empresa não ganhou nada. O empresário, ele tem que ganhar. Essa é uma coisa óbvia, né? Isso vai inibindo novos projetos, novos investimentos na indústria. É a minha opinião. Então eu acho que você taxar o dividendo na minha opinião, é uma miopia tributária. Entendeu? É querer que não se invista aqui no país. Eu acho que a minha história, ela é muito bem colocada para o país pela AGF. Eu estou no mercado há 56 anos e não é fácil. O mercado hoje, por exemplo, ele tem ele te reporta uma dificuldade muito grande em você operar especulando. A Bolsa tem divulgado que no instante em que as taxas de juros vieram para baixo, houveram o ingresso de muitos investidores no mercado. Eu acho que é uma inverdade. Para o mercado vieram muitos especuladores. A maioria tentando ganhar no curto prazo, na oscilação do mercado, que não é fácil, tá entendendo? Você só vai perder dinheiro.
as indicações que a gente tem, as informações que a gente tem, é que muito desses que fugiram da renda fixa, não é isso? E vieram para o mercado, muitos perderam muito dinheiro. Eu acho que investidores mesmo, ainda no Brasil, existe uma quantidade muito pequena, daqueles que pensam. E o trabalho que a Luiz vem desenvolvendo é exatamente esse, de mostrar uma cultura de investimento que sedimente o cidadão investir a médio e longo prazo. Porque o que eu estou falando para vocês é o seguinte, eu não tenho assim indicado um papel, olha, compra isso, faz aquilo. Eu sempre falo, ó, eu estou comprando, se você quiser comprar, problema teu. Então, eu acho que o que a AGF faz é uma estrutura educacional. Então, eu acho que isso tem que ser respeitado, tem que ser levado em consideração, e é uma coisa que o Estado devia fazer. Ele não faz. Por que o Estado não faz? Porque ele não tem interesse que você seja um investidor de mercado. Ele quer que você seja um agiota para emprestar dinheiro para ele. Perfeito. E perder dinheiro.